taxa de juros negativa. Você coloca o dinheiro no banco e você recebe, depois de um ano, menos 0,1%. Então, é a taxa de juros negativa. Muito baratinho. E aí, o Japão começou a aumentar suas taxas de juros, só um pouquinho. E isso tudo colapsou o mercado. Mas por quê? Bom, quando a gente volta aqui no ien japonês, nós percebemos que o ien, desde a pandemia, já se desvalorizou 50%. Chegou a ter uma desvalorização aqui de 59%, 60%. Agora, tem uma desvalorização de 40%. Ou seja, perderam poder de compra. Os japoneses estão perdendo poder de compra. Uma moeda está fraca. E para você fortalecer a sua moeda, você tem que aumentar a taxa de juros. E a moeda fraca significa que a inflação está corroendo o poder de compra das pessoas lá, né? Então, o que eles precisam fazer? Precisamos subir taxa de juros. E aí, quando a gente sobe taxa de juros, a moeda nossa fica mais forte. Nós estamos vendo isso nos últimos capítulos, né? O ien está se valorizando perante o dólar. Aqui o dólar caiu 12% contra o ien. Quer dizer, o ien está ganhando valor. Justamente por um aumento pequenininho, de 0,2%. Mas voltando na situação do carry trade, por que ele impacta o mercado? Então nós vimos que o Japão mantém taxa de juros praticamente zerada há muito tempo. E aí, o que acontece? Se o mundo inteiro paga juros para deixar dinheirinho, por exemplo, aqui no Brasil você deposita dinheiro em título público, né? Nossa Selic paga 10%, né? 10 e alguma coisa. Você pega um empréstimo barato nesse país, lá no Japão, né? Pega em ien, vai pagar quase nada depois de um ano, volta para o Brasil, volta para o dólar e faz o seu investimento. E aí você tem um valor a mais de graça. Você aumenta o seu capital de forma gratuita praticamente. Aqui tem uma explicação do Kobeissi Letter como um todo, mas ele desenhou um gráfico que fica bem interessante. Então, como é que funciona esse carry trade de ien? Você começa pegando o empréstimo, ó, você tem aqui 10 milhões, pega um empréstimo em ien. E aí você vai pagar 0,4% ao ano, praticamente nada, 0,4% ao ano em ien. Beleza. E aí no final do ano você teria pago de juros aqui, pagando a sua dívida 10 milhões e 40 mil ien, beleza. Só que quando você pegou esses 10 milhões, o que você faz? Você vende o ien por dólar. E o ien estava ano passado a 120, já bateu 160, agora está 140. Quer dizer, você trocou numa cotação excelente e pegou aqui 83 mil dólares. E aí você deposita nos mercados monetários dos Estados Unidos, só para deixar na renda fixa, vai ganhar 5% ao ano. Aqui ó, 5% ao ano. Ou você compra ações, ou você compra títulos do Tesouro, muitas coisas. Ou você vem para o Brasil, deposita aqui nos títulos e tudo mais. Então o carry trade é feito no mundo inteiro e aqui ele está fazendo uma explicação com o dólar. Você pega o ien emprestado, paga juros zero, paga quase nada de juros, converte na moeda que você quer investir de fato, porque você viu essa arbitragem aí. E aqui, quando chega o final do ano, você rendeu na renda fixa aqui 5%, está com 87 mil dólares. Converte novamente para ien, que sempre se manteve estável por um bom tempo. Depois sell, ó, venda S360, venda depois de um ano e você tem 460 mil ien de lucro. Então é dinheiro grátis, o mundo inteiro faz isso, há 30 anos isso existe. Por que o Japão tem essas taxas de juros baixíssimas? É para estimular a economia. Então, para estimular a economia, desde a década de 90, aí eles fazem isso. Então, empresas pegam empréstimos aqui e investam no nosso país. Só que esse dinheiro está indo para fora. Todo mundo se aproveita disso tudo. Todo mundo sabe, claro, né? Não todo mundo, obviamente, mas os economistas sabem que o ien é a moeda do mundo para você fazer empréstimo. É a moeda do endividamento. Você vai pegar empréstimo lá porque é barato. E aí você manda esse dinheiro para o mundo. Só que, perceba, nós acabamos de ver nos Estados Unidos tudo colapsando, as bolsas caindo, a volatilidade lá nos Estados Unidos altíssima e o dinheiro indo embora, né? Eu não sei mais onde está, mas estava em algum momento que a gente passou. E aí o dinheiro está indo embora dos Estados Unidos. Por quê? Essa é a primeira parte. Você pega um empréstimo em ien, aí você converte o seu ien em dólar, e aí você pega o dólar e compra ação. Pronto. E para desfazer essa posição, você tem que vender a sua ação, você tem que vender o seu título e tudo mais. Aí depois que você vende, você volta para ien. E aí nisso que você fica voltando para ien, todo mundo está fazendo a mesma coisa, voltando para ien. E quando volta para ien, fica mais caro, porque é uma pressão de compra muito alta, né, nesse instante contra o dólar. Então o dólar começa a perder valor contra o ien, porque a busca maior é pela outra moeda. Então a moeda mais fraca se torna o dólar nesse instante, como as ações dos Estados Unidos. E muita gente diz que só temos uma bolsa tão esticada assim porque existe o carry trade, porque o pessoal pega empréstimo no Japão e manda para os Estados Unidos e deixa acontecer. Imagina você comprando Nvidia, vamos lá, Nvidia, do início do ano para cá. Fevereiro de 24, janeiro, ó. Janeiro de 2024, você chegou a ter quase 200% de lucro. Vai pagar 0,4% ao ano de empréstimo. Só que agora, uma grande queda, chegou a bater aqui, saiu 100%, ainda está ótimo. Então muita gente começa a se desfazer de suas posições, começam a desfazer essas posições para pagar esse empréstimo. E ainda mais
numa circunstância onde os juros dos Estados Unidos podem começar a subir. Então só existe o carry trade acontecendo, esse carry trade, quando os juros do Japão são baixos e os juros mundiais são mais elevados. Agora começa a inverter, o juros do Japão começa a subir e os juros dos Estados Unidos começa a cair. E aí? Então você tem que vender tudo que você tem nesse exato instante para pagar a sua dívida. E é por isso que nós estamos vendo uma grande liquidação. Todo mundo está vendendo ao mesmo tempo. E quando vende ao mesmo tempo, muita gente começa a ser liquidada, né? Começam a disparar esses gatilhos. Então, nesse instante, o carry trade do Yen está sendo desfeito. Se vocês estão curtindo esse tipo de explicação, e se está de acordo com a sua vontade, deixa um like. Não deixe de deixar um like aí nesse canal. Já temos 250 pessoas online. Fico muito feliz que vocês estejam assistindo. Deu para entender o que é esse carry trade e como ele impacta o mundo inteiro? Lembrando, o Yen é a moeda de você se endividar. E o que é o real? É a moeda de você investir. E nesse instante, quando você precisa fazer a conta ao contrário, você vai vender real e vai comprar Yen. E olha como o real está se lascando no mundo. O dólar está se valorizando, né? Uma fuga para o dólar quando começam a vender as ações. Mas, no real, o pessoal vai acabar com o trade agora. Vão acabar tudo e vão comprar Yen novamente. Vamos fugir desse país. Não dá. Nós estamos batendo aqui 5,78. Se vocês negociaram ontem dentro de corretoras como a Binance, você viu que o real bateu 6,01. 6,01. Porque é o desespero, né? O mercado fechado, vamos fugir para as montanhas urgentemente.